Aqui estamos com a nova edição, nova temporada do programa Tudo Pela Graça, com, olha só que beleza, que bonitinho. Esse nosso programa mudou o modelo. Nós vamos ficar assim um pouco mais intimistas, mais à vontade, mas com entrevistas, temos quadros novos, enfim, vai ficar muito bom e queremos que você que nos assiste nesse Brasil, multiplique, informe, convide, anuncie. Agathos Play, abra o app, Agathos Play, é fácil, Agathos com TH, é um Agathos com TH, certo? Abra o app que esses programas estão todos no ar, Tudo Pela Graça. Todos os sábados às 14 horas, com a banda, cantores, cantoras, quartetos, solos, duetos, duelos, tudo vamos fazer aqui para honrar, glorificar a Deus e trazer alegria para os nossos corações. Nós somos servos de Deus, somos um povo alegre, somos um povo feliz, temos que desfrutar esse privilégio que Deus nos dá de viver aqui e da melhor maneira possível. Bom, Elan Couto, vem cá, Elan Couto. Pastor, professor, baixinho, que é uma beleza, né? Eita, tem bondade. Mas é só você, não. Alex, cadê o Alex? Alex, cantor. Eita, camarada. Um dia eu vou ter uma calça dessa, rapaz, com certeza. Tenho vontade de sentar aí vocês dois. Tudo pela graça que nós estamos para começar o programa com alegria. Elan Couto, conheço você há quanto tempo, mais ou menos? Há uns 4 anos, um pouco mais. Talvez uns 5, né? Por aí. Por aí. Você é professor? Uhum. Formado em quê? Ciências Sociais e História. História. As duas Então faculdades. você é um bom contador de história? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Faz fofoca do povo que já morreu. Mas é bom porque defunto não volta para reclamar. E quando volta só puxa o seu pé à noite quando você está dormindo, né? Não, nunca fez isso não, né? Professor na cidade de? Taperuna. Taperuna. Pastor da igreja? Pier 49. Pier 49. Essa igreja tem até no Canadá, né? Ou já teve, né? Não, o fundador, ele pastoreia uma igreja lá. Ah, tá certo. Pois bem, ela é de natureza pentecostal ou é pura e simplesmente de modelo anterior clássico? Ela vem de uma origem carismática, Carismática, né? Não necessariamente pentecostal. Não. Eu já preguei lá, inclusive, né? Já. Ela melhorou depois que eu preguei ou permaneceu na mesma? Não, melhorou. Melhorou. Amiga para essas coisas, concorda com tudo que a gente fala. Né? Mas Elan é um companheiro de primeira categoria, participou muitas vezes do programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes, né? Que programa, né? Rapaz, você me colocava nas furadas, né? Eu não. Jesus Cristo é o filho dele que é quem tem mania de botar a gente nessas coisas. Mas dava conta, né? Dava conta, mas que eram bons, né? Eram excelentes. Eram bons. O seu ministério, a sua igreja tem crescido bastante nesses últimos anos, né? A gente começou em 2019, na sala da minha casa, no apartamento. O apartamento começou a ficar pequeno, estava dando 27 pessoas lá. Numa célula, né, caseira, a igreja de Jesus, ela acontece nas casas, né? E aí depois a gente alugou um apartamento que era amplo e veio a pandemia. Aí ficaram 5 pessoas. Aí depois da pandemia subiu para 15 pessoas. Aí a gente resolveu alugar um espaço que cabe 250 pessoas, mas com 15. Cabe mais, né? Cabe mais. E aí hoje a gente já está chegando aos 50 membros. Frequentam mais membros, chegando aos 50. Tá bom. É uma igreja alegre, uma igreja boa, bem está atuando num bairro tá promissor, inclusive, né? A nossa igreja lá, ela está na roça, na entrada da roça. Eu ia operar, não sei, eu te contei essa história. Eu ia operar o rins, tirar um cálculo renal, e eu estava lendo um livro, e aí no livro me disseram sobre o lugar, o espaço, e eu não dei muito bola para o espaço, não, porque era muito longe de tudo. Aí eu falei, não vou dar ideia, mas é um lugar espaço que o senhor conhece, é amplo, é bacana, pronto para uma igreja. E aí era uma casa de show. Acontecia tudo lá, forró, funk, cavalgada. Agora não, Deus me livre. Aí aconteceu o quê? Eu lendo um livro, aí o autor dizia uma coisa que me impactou, eu com aquela roupa, né, sem roupa, né, só aquela roupa de cirurgia, e eu lendo o livro assim antes de operar, e com medo de morrer, danado. Você tinha medo de morrer? Claro, não é medo de morrer, eu não vou pro céu, mas, poxa, eu vou morrer sem nem ver. Mas não precisa ser tão rápido. Também, né? Não, cirurgia eu sempre acho que vai morrer. Aí eu peguei, estava lendo e o autor dizia o seguinte, Deus tem coisa que ele não sabia explicar com lugar pequeno e igreja rural. Eu falei,
Priscila, me presta o celular aí. Liguei para a imobiliária e falei, olha, eu vou operar hoje, mas amanhã eu estou em casa. Tem como a gente ir lá ver o espaço? E aí assim foi o aluguel daquele lugar. E Deus tem feito coisas grandiosas lá Mas dentro. Deus faz coisas grandes, ele não precisa de pessoas grandes, nem fortes, nem poderosas. Ele faz, porque ele é dono de tudo. Mas a gente é meio doido também, né? Mas a gente pode ser agora. Eu não, tenho certeza que sou. Eu não posso ser. Eu sou maluco mesmo, você me conhece, né? Já há bastante tempo. Mas estou indo bem assim, ninguém me prendeu até agora, nenhum. Eu tenho um medo danado de visitar manicômio. Mas tá internado, não vou nada. Dão alto ao camarada e me deixa no lugar dele. Sempre tem um medinho, né? Não gosto desses negócios, não. Mas, Elan, você exerce magistério. Magistério hoje está muito difícil, não dá? Hoje o magistério, para quem é cristão, ele precisa entender que ele é um ministério e não um magistério. Porque há uma crença totalmente estranha, não sei de onde surgiu isso, que o professor ele é um educador, ele não é um educador. Agora não é mais, não, já foi. Foi num tempo muito remoto. Agora, porque ainda assim, insiste em dizer que o professor é um educador, na crença que esse professor vai mudar a vida de um adolescente que os pais não foram capazes de educar direito. Então não faz sentido eu passar, tipo, 1h30 com o adolescente e esperar de mim que eu eduque. Não vai. Não faz sentido. Não vai. Se o pai que passa o maior tempo com ele não conseguiu... Nem tentou. Ou nem tentou. Então, assim, não tenta. Precisamos olhar para a sala de aula ou para qualquer outro lugar, inclusive, por exemplo, a questão das artes, a igreja de Jesus, né, ou talvez não é nem a igreja de Jesus, seria a instituição, né, parou de olhar para essas coisas há um tempo. Por quê? Porque acha que isso não é de Deus. Ah, não! Vou mexer com arte, vou mexer com música, vou mexer com teatro, com cinema, vou mexer, sei lá, com exposição de quadros, mas isso não é pra gente. Não é tudo para ele. Mas é isso, por que nós não... A gente não pode voltar a assumir posturas que são nossas por direito? O nosso Deus, ele é totalmente criativo. Aonde foi? A igreja não pode se encapsular dentro de um padrão antigo, fechado, achando que ou as pessoas se adaptam a ela. Não, não. Nós temos que ir atrás do pecador com todos os meios, porque dele e por ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Que ele entra também na educação, né? Claro, como entra na educação. Né? Elan, quando eu conheci você, você tinha um cabelo que ia até onde? Cintura. Cintura, né? Aham. Aí o cara que me indicou, que é uma pastora amigo meu, ele é meio estranho só nesse sentido. A esposa dele está aí sentada aí no meio da plateia, fica à vontade, é só nesse sentido aí. Meio cabeludo, esquisito, parece um bicho que fugiu do mato, não acharam ele. Não, mas era. E você deu um susto danado no Enio. Pois é, ele é militar, né? Militar, capitão de mar e guerra, etc. Quando olhou para você, se assustou. Depois ele acreditou que você era uma boa pessoa. Pior é que eu estava sentado esperando para poder... Né, tava trancado ainda o gabinete lá, né, dos estúdios. E ele chegou, ele olhou para minha cara, eu olhei para ele e falei assim, tudo bem? Tudo bem. Aí ele sentou do meu lado, e eu lá cabeludaço com coque samurai. Aí... O nome é esse? Coque samurai? Coque samurai. Eu vou deixar um também. Barbudão. Aí veio o cara todo barbinha feita, sentando devagarzinho, todo bonitinho, com a coluna ereta. Eu lá todo tonto lá. Eu falei, rapaz, o cara é meio estranho. O cara é bom, tá? Excelente. Excelente pessoa. Excelente. Elan, daqui a pouco o senhor dá uma palavra também para os nossos corações. Alex, vai que louvar ao Senhor. Muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confio em ti, mas eu confio em ti. Muitos confiam em fama, muitos confiam em dinheiro, mas eu confio em ti, mas eu confio em ti. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Os que confiam no Senhor são como os montes, não se abalará, mas permanece para sempre, mas permanece para sempre. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Alex, tudo bem, Alex? Pode voltar para o seu lugar, Alex. Vem cá, esquentar um pouco mais o sofá, isso. Ô, Elan, Deus colocou alguma palavra no seu coração para esse momento? Sim. Ah? Sim. Está lá em Josué. Josué? Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim: Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias de sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que você andar. Deus, ele tem planos para cada um de nós. Deus, ele quando nos fez, quando ele deu sopro a nós, quando ele nos viu na barriga das nossas mães, ele já pensou todo um trajeto que deveríamos ter. E o único que pode impedir isso de acontecer somos nós mesmos. Quando Deus nos comanda a algum lugar, quando Deus nos direciona para algum espaço, Ele já tem preparado todas as coisas para que a gente vá chegar até o destino que Ele planejou para nós. Quando Jesus ele disse para os discípulos, vamos para o outro lado do mar, ele não estava dizendo que no meio do caminho não poderia ter uma tempestade ou outra coisa parecida, mas aqueles homens eles ficaram com medo. Eles olharam para um lado, olharam para o outro, e a tempestade quase virando aquele barco, e eles olhando um para o outro, e não sabiam mais o que fazer, e Jesus dormia no barco. E aí quando eles acordam Jesus, olha, vai cair, o barco vai virar, todos nós vamos morrer e perecer, o Senhor está dormindo. E aí Jesus olha e fala, olha, homens de pouca fé. Agora, muitos de nós estamos que nem aqueles discípulos num barco, onde que Deus nos comandou a chegar a algum lugar, mas nós estamos temerosos durante o caminho. O caminho, às vezes, se levanta contra nós. As pedras podem ser gigantescas na nossa frente, mas se Deus direcionou, se Deus comandou, Ele vai nos levar até onde Ele planejou para nós. E foi assim com Josué. Olha, se você seguir o livro da minha lei, se você cumprir com aquilo que eu falei para Moisés fazer, vai dar tudo certo. Aonde você entrar, você vai ter êxito. Então, às vezes, nós não estamos conseguindo ter êxito naquilo que a gente está fazendo, não é porque Deus não quer, é porque nós não estamos sendo obedientes ao que Ele nos comandou. A obediência é simplesmente dizer sim, Senhor, e cumprir no momento que Ele mandou. Cumprir tardiamente é desobediência a Deus. E às vezes a gente não consegue enxergar os frutos daquilo que nós temos plantado, não é porque Deus está sendo tardio, não, é porque a gente está sendo tardio em obedecer aquilo que Ele mandou fazer. Então, se Ele te mandou pisar em algum lugar, se Ele te mandou ir em algum lugar, não demore em cumprir aquilo que Ele tem determinado. Vai e faça. Nós não sabemos o dia da manhã, Deus sabe. Mas Deus quer fazer algo tão grande nessa terra e Ele quer usar pessoas como nós. Agora a gente pode dizer para o Senhor, não é o momento. Aí a gente vai levantar um grande estandarte e vai colocar a nossa foto lá e dizer, olha, como eu sou mais inteligente e sábio que Deus. Então Deus não quer isso para nós. Cuidado para a gente não levantar estátuas de nós mesmos e prostrarmos perante essa estátua. Deus sabe o melhor para mim e sabe o melhor para você. Não importa o caminho. Não importa as dores que vão aparecer no caminho. O que importa é que Ele mandou você ir. Então, se Ele mandou você ir, vá! Como você sabe, estamos na nova temporada do programa Tudo Pela Graça e inserindo um módulo, um bloco novo, que é Li e Gostei.
A ideia foi de um camarada intelectual, eu gosto muito dele, pesquisa bastante, lê bastante, esse cara sou eu mesmo. E se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar, certo? Então, para este programa, para o primeiro programa que estamos fazendo com este módulo, estamos convidando o pastor Henrique Ribeiro de Araújo. Pastor Henrique, bem-vindo, por favor. Privilégio imenso receber o irmão, o colega aqui. Alegria que coisa minha, boa. Por favor, tenha bondade, senta a partir dos próximos minutos. Esse sofá será seu. Depois não, depois ele permanece com a casa, tá? Oh, perfeito, fica à vontade. Tá? Vamos então para o nosso trabalho. A ideia que Deus me deu de fazer esse bloco, com Li Gostei, decorre de um hábito que eu tenho de riscar todos os livros que leio. Tudo que eu gosto, vou sublinhando, arriscando, etc. E, poxa, tem frases interessantes. Tem algumas que não são tão lá criativas, natural, mas tem muitas mesmo que são extraordinárias. Eu até me lembro de uma expressão dita por alguém, um intelectual: um país, uma nação se faz com homens e livros. Não é? Perfeito. E eu sou viciado em livro. Este é o primeiro bloco que fazemos sobre Li Gostei. Tá? Muito bom. E é uma boa ideia, não é? Excelente, Não, né? não vale 51 não, mas é uma ideia boa, né? Emerson já dizia, quando morre um homem, morre uma biblioteca. Morre No caso uma do senhor, ele biblioteca. morreu umas 3, 4, 5 olha, eu bibliotecas tenho uma quando o senhor o chamar. Tá. E pior, interessante que isso tudo fica na cabeça da gente. Não lembra não, mas está lá. Tá lá. E interage com tudo que já conhecemos. É como um grande HD, né? É um HD realmente, né? Então vamos agora para a primeira frase, ok? Primeira frase. Pode rodar lá? Vamos ler essa frase, que eu achei interessante. E a primeira frase, olha só: o homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são tão bons. Nicolau Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel. A época dele foi a época de absolutismo, né? Uma época de absolutismo, uma época em que você tem um período renascentista, onde as pessoas, elas, de alguma maneira, têm um período de redescoberta, cultura, não é? A própria reflexão, e mesmo com algumas contestações às obras dele, não é? O Príncipe e tantas outras, mas ele escreveu coisas tão interessantes que, lamentavelmente, algumas delas geraram até um adjetivo meio pejorativo. A coisa é meio maquiavélica. Né? Mas ele era verdadeiro, ele é inteligente demais, né? É verdade. Essa frase aí é interessante, hein? Essa aí é uma interessante. Né? Há um versículo bíblico dizendo que aborda isso aí de uma maneira até mais contundente, né? Ele não seja demasiado justo nem demasiado sábio, né? Porque te destruirias a ti mesmo, né? Atribui Eclesiastes a Salomão, né? Eclesiastes 7,16, porque a gente tem que ter um equilíbrio para saber viver. E, no caso, quando Maquiavel coloca que se o homem ele tenta ser bom o tempo todo, ele vai estar fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são tão bons, porque, na realidade, o diferente e o excêntrico, muitas vezes eles, principalmente nesse tempo, tendem ao cancelamento, porque as pessoas querem nivelar tudo pelo mesmo patamar, e se o homem às vezes tenta ser bom o tempo todo, se no aspecto positivo, perfeito, mas vai encontrar perseguição. Vai encontrar. Se no aspecto negativo, vai enfrentar uma cultura do cancelamento nesse tempo. Pois é. Vamos lá, vamos numa próxima frase. Olha bonitinha lá. Alardear a própria fraqueza é, na verdade, uma muito eficaz, sutil e fraudulenta forma de agir no jogo do poder. Essa frase eu tirei de Robert Greene, que é lá do livro As 48 Leis do Saber. Mas eu achei interessante. Se eu me apresento como fraco, eu estou, na verdade, sendo fraudulento, porque eu estou enganando os outros. É uma casca de banana, né? Às vezes as pessoas acreditam naquilo, é como o time que de repente apresenta um jogador como ponto fraco, mas na verdade arma todo um esquema tático para cobertura daquele jogador. Existe um jogo de uma final contemporânea que um técnico falou que estudou um time e percebeu que ali era a fraqueza dele, fez-se de morto com outro jogador, colocou para marcar daquele lado e conseguiu vir por aqui. Às vezes pode acontecer isso também nas leis do poder. Existe. As leis do poder são terríveis, né?
É verdade. São terríveis. Elas matam rindo para a vítima, né? É verdade. É interessante quando a gente olha as leis do poder, que, como o senhor disse, matam indo para a vítima, e a gente olha, às vezes, por exemplo, na Escritura, você encontra um camarada que alardeia por fraqueza, mas paradoxalmente aponta para Cristo. Quando eu estou fraco, aí é que sou forte. É interessante, né? Como você tem a maneira como você tem nas leis do poder, da forma maquiavélica que o mundo pensa, e a forma paradoxal sendo encontrada em Cristo, como Paulo pensa, quando eu estou fraco, eu estou forte, porque eu, na minha fraqueza, me fortaleço mais no Senhor. Interessante, pastor. É que, na verdade, toda a fonte de conhecimento e de articulação mental é uma só, é Deus. Ou o homem articula e monta as coisas para o bem, ou monta para o mal. Mas, na verdade, que veio tudo da cabeça dele, né? Clemente dizia, toda a verdade é verdade de Deus, esteja onde estiver. A verdade, ela é de Deus, e não significa que esteja restrita às igrejas, às comunidades religiosas. A utilização, por quem esteja fazendo. É a graça comum, está espalhada. Vamos ver uma próxima frase aí para a gente começar a esquentar as turbinas e vamos decolando. Tudo pela graça, segue e logo na sequência vem li gostei, né? Li gostei. Muito bem, vamos ver a terceira frase, que é a terceira por considerar neste primeiro programa. A aparência de ingenuidade pode ser um meio eficaz de enganar os outros. De certa forma, a mesma coisa, né? É verdade, não é? A pessoa se faz de morta para que possa obter algum êxito em alguma situação, não é? Paulo diz também, em 2 Timóteo 3,7, que nos últimos dias haveriam homens que teriam aparência de piedade ou, de certa forma, de ingenuidade, não é? Porém, negando a eficácia dessas. Isso pode não ser uma lei do poder, mas que a gente encontra isso também. Encontra também. E como pastores dentro de ministérios, nós temos colegas que se insinuam simples, né? Sou simples, vai ver por dentro. Sei de uma história de uma senhora que entrava todo dia na igreja, na hora de levar a oferta, ela era uma das primeiras, aí ia lentamente, com uma roupa simplesinha, com um chinelinho bem simples, colocava a ofertinha dela, voltava lentamente para o seu lugar e sentava. Era a pior membro daquela igreja, era um horror de mulher. Falsa, hipócrita, mas ela passava uma imagem de bondade, de singeleza. Que situação, né? Mas é isso que o ser humano faz. O ser humano é capaz de fazer essas coisas. Uma coisa que eu acho muito interessante, pastor Heitor, é que Jesus, conhecendo a natureza humana, a partir de uma perspectiva de uma falsa ingenuidade, ele já adverte a igreja quando ele envia os apóstolos em Mateus 10,16, quando ele diz: olha, eu vou enviar vocês como cordeiros para o meio de lobo, portanto vocês têm que ver como vocês andam, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Ele não diz que ovelha se torna serpente para lidar com serpente no meio de uma alcateia, mas ele diz que quando eu vou lidar com alguém que tem aparência de ingenuidade, mas é só aparência, mas na verdade é um lobo ou uma serpente, eu tenho que tomar cuidado e ser mais prudente na forma de lidar. Isso. Essas frases ensinam coisas, porque elas não ensinam sozinhas, elas estão ancoradas na Bíblia. É verdade. E a verdade está na palavra, verdade né? é sempre compatível com verdade, certo? Eu também li e gostei. Também li e gostei, pois é. Pastor, foi um privilégio receber o irmão nesse primeiro programa e ao longo desses próximos programas, até a volta de Cristo, estaremos juntos aqui trabalhando. Okay? Será uma alegria, pastor Heitor. Bom revê-lo. Um abraço. Obrigado. Felicidade. Vamos lá. Opa, voltamos tudo pela graça e vamos ouvir o Alex mais uma vez com um louvor maravilhoso para os nossos corações. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te
te entregamos nosso viver e pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui e a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus e a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra e a toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Tudo pela graça. Obrigado, Elan, muito obrigado. Alex, muito obrigado. Nós estamos convidando vocês, todos os nossos queridos telespectadores do Brasil inteiro e do mundo também, todos os sábados às 14 horas. Anuncie as pessoas. Agathos Play. Baixa o app Agathos Play. Manda para amigos e inimigos, não tem problema. Nós queremos que eles assistam o programa, ouçam a mensagem de salvação e acompanhem-nos nos louvores que levam nossa alma à presença do Senhor. Tá? Temos também toda terça-feira às 19 horas, conhecimentos e assuntos relevantes. É um programa de entrevista de primeiríssima categoria. Até lá, até a próxima terça-feira, às 19 horas, e até o próximo sábado, às 14 horas. Até lá!